Que a pentatônica é uma das escalas mais utilizadas no mundo da guitarra, isso ninguém duvida, mas uma coisa que eu não vejo muito se falar por aí é sobre a pentatônica diagonal. Geralmente o que eu vejo é sempre o pessoal falando da pentatônica normal, aquele formato comum, quadrado, que todo mundo usa, eu uso, lógico, né? Porque é um formato fácil de se aprender e de você aplicar aqui na guitarra. Mas, apesar da pentatônica ser simples, porque ela tem só 5 notas, ela ainda traz muitas possibilidades para a gente. E é isso que eu quero explorar aqui com você nesse vídeo. E para começar, eu não vou ficar enrolando muito aqui não, porque esse assunto é importante e tem muita coisa legal aqui para passar para você, tá bem? Então vamos lá, a pentatônica diagonal, a ideia é simples. A gente vai começar pensando aqui na pentatônica de Lá. E o desenho da pentatônica de Lá, diagonal, Lá maior, é só isso aqui, ó. Pensando aqui nesse Lá, partindo da casa 7, eu tenho Lá, Si, Dó sustenido, Mi e Fá sustenido. 5 notas pentatônicas. E aí o lance da pentatônica diagonal é que para você aplicar no braço inteiro, basta você oitavar esse desenho aqui. Então se eu tô aqui, ó, eu vou oitavar aqui. Lá, Si, Dó, Mi, Fá. Aí, aqui no Lá de novo, repito o mesmo desenho. Uma oitava acima. E também uma oitava abaixo. Então se eu começar aqui desse Lá, eu vou ter isso aqui, ó. Repete a oitava. Repete a oitava. Então aqui eu tenho o desenho da pentatônica de Lá maior diagonal. E aqui que fica aquele, vamos dizer, aquele segredo, que é pensar na regra das 3 casas. Ou seja, sempre quando você parar nessa nota, você vai pensar 3 casas e arrastar o seu desenho para lá, e aí você vai conseguir já cair novamente no mesmo desenho da pentatônica, só que em outra região, né, em outro registro. E aí o que você vai fazer? Na pentatônica aqui, a gente tem aqui aquele segredinho que eu falo que são a regra das 3 casas, que é quando você pensar no desenho aqui, nesse desenho aqui de cima, que eu tenho 2 desenhos, o de cima e o de baixo. Quando eu chegar na terceira nota aqui do desenho de cima, eu vou pensar 3 casas acima. Então, 1, 2, 3. E aí eu vou ter essa continuação da pentatônica. E aqui embaixo eu já caio na tônica de novo. E aí eu posso expandir ainda mais a minha visão aqui sobre a pentatônica, sobre o braço da guitarra utilizando a pentatônica. E também funciona voltando. Se eu pensar aqui, indo, eu penso no terceiro desenho, então na terceira nota, mas voltando eu penso na primeira nota. E penso 3 casas abaixo. E eu caio naquele mesmo desenho aqui, ó. Então esse lance aqui das 3 casas é uma sacada bem legal para que você possa expandir a sua visão e consequentemente o seu vocabulário quando você for improvisar. Esse foi o modelo maior. Agora vamos ver como é que funciona o modelo menor, que a ideia é bem parecida. E para a penta menor o lance vai ser bem interessante porque a gente só vai mudar algumas coisas aqui e você já vai cair na penta de Lá menor. Então para a penta maior a gente tinha como referência aqui a tônica mesmo. Na penta menor também vai ser a tônica, só que eu vou começar na nota anterior. E vai ficar aqui, ó. Aí eu vou ter Sol, o Lá, que é a tônica, Dó, Ré e Mi. E aqui eu tenho a penta menor de Lá. E é a mesma ideia. Eu vou oitavar esse desenho. Então, chegou aqui, eu oitavo aqui a partir do Sol. E também voltando a mesma coisa. Aí eu tenho a penta de Lá menor diagonal. Oitavado aqui.
E aí para penta menor tem um negócio interessante que é a gente também utilizar a Blue Note. Então nesse mesmo desenho aqui da penta diagonal, eu vou utilizar aqui a Blue Note, ó, que é essa nota aqui, que é quarta aumentada. E também eu posso aplicar, logicamente, para todos os outros desenhos aqui que são as oitavas. Aí para pentatônica menor, a regra das 3 casas vai ser o seguinte: quando eu chegar aqui, ó, no desenho de baixo, que eu tenho aqui o desenho de cima e a digitação de baixo, aqui eu vou contar 3 casas. E aqui eu já caio no Sol e já emendo aqui na tônica, né? E já emendo no desenho da pentatônica. Então, ó, chegou aqui na última nota do desenho de baixo, penso 3 casas acima e eu já caio aqui na nota anterior à tônica, que é a sétima, né? E aqui eu já tenho a penta e aqui é o Blue Note que eu toquei. E agora que você já sabe tanto o maior como o menor, a gente vai misturar sobre uma base. E aqui eu vou utilizar uma base dominante, ou seja, eu vou pegar só um acorde aqui, uma backing track, com um acorde estático. Vou escolher o tom aqui de Lá, como eu já falei, vai ser um Lá7. E nele a gente vai aplicar tanto essa pentatônica maior como a pentatônica menor. Então eu fui misturando aqui tanto ideias parecidas usando a pentatônica maior e a penta menor. E aí você utilizando a pentatônica dessa forma, você vai abrir muitas possibilidades na hora de você tocar. Você pode ver aqui, através desses exemplos, como a gente pode andar aqui sobre o braço da guitarra e pensar de uma forma mais livre. Não ficar só pensando naquela caixinha ali da pentatônica quadradinha, né? A gente vai expandindo aqui, tendo essa visão mais horizontal da guitarra, que é bem interessante, porque você acaba... Quanto mais você tem esses conhecimentos, mais você consegue explorar a guitarra de forma diferente. Então por isso que é legal você aprender e pensar na pentatônica dessa maneira, porque você vai com certeza expandir muito a sua visão, como eu falei, e o seu vocabulário. E aí e é uma dica que eu dou, depois dessa aula aqui que você aplicou sobre esse tom aqui de Lá, aplique em outros tons e também em outras situações, para você memorizar ainda mais e deixar aí a pentatônica debaixo dos dedos, para que você não fique pensando muito. Na verdade, se você ficar pensando na hora de improvisar, não vai sair muito improviso, né? Você tem que primeiro estudar bem, deixar tudo no dedo, para aí depois as suas ideias começarem a fluir. E obviamente também trabalhar ideias, motivos musicais, para que seu improviso e seu vocabulário se torne mais rico. Bom, então é isso. Eu também não vou esquecer de pedir para que você se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E também ativa as notificações para que você possa receber os próximos vídeos do canal. Beleza? Te vejo na próxima.